A reforma da Previdência já está dando muita polêmica. Os deputados hoje se reuniram para discutir se aprovava ou não. É uma PEC. PEC, você já sabe, é o projeto de emenda constitucional. O primeiro passo foi na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Dá uma olhada. O deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB, afirmou que a reforma é apenas uma exigência do mercado. É o mercado que está mandando. Querem dar resposta para o mercado, não para o trabalhador, não para o segurado. O que querem é acabar com a previdência pública para fazerem o jogo da privada. Por isso, audiência pública já! O deputado Fausto Pinato, do PP, reagiu às falas de Faria de Sá. Agora, o que não pode é, no momento de crise, um país ficar com um discurso demagogo. Porque eu estou vendo falar, vamos fazer eleição direta, indireta. Eu duvido, senhor presidente, que se algum presidente da República que vier assumir no lugar do presidente Michel Temer, não terá que fazer essas reformas, que é de absoluta importância para o nosso país. O deputado não deixou por menos. A Previdência está quebrada, tem que quebrar. É quem fala isso. Não sou demagogo, defendo aposentado e pensioneiro e desafio para qualquer situação. A intenção do Planalto era de conseguir ainda este ano formar a comissão especial para debater o tema, mas isso ficou para 2017 e deve demorar bem mais do que Temer esperava para ser aprovada. Bom, vamos conversar um pouco mais sobre a reforma da Previdência. O nosso comentarista Richard Rittenbank está aqui conosco. Richard, tudo bem da gente falar aqui perto do telão? Claro, ou não? Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Bem-vindo. Bom, primeiro eu gostaria que você comentasse rapidamente conosco o que significa ter dado o primeiro passo, que foi a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. É o pontapé inicial mais importante para dizer se essa matéria é constitucional ou não, se ela fere a nossa Constituição. E a partir daí ela já vai para uma comissão especial, onde ela vai ser analisada. E aí depois, uma vez aprovada nessa comissão especial, tem que passar 2 turnos, né, na Câmara dos Deputados e mais 2 turnos no Senado, como a gente viu agora com a PEC do teto. Eu fiz uma estimativa, a PEC do teto, desde que ela foi aprovada na Câmara de Constituição e Justiça, levou mais ou menos 4 meses. Deu tudo certo, tentaram, né, encurtar ao máximo os prazos. Então, se a gente colocar por base isso, a volta do Congresso, se tudo der certo, ela seria aprovada por volta de maio ou junho, que é mais ou menos o que a equipe econômica quer que seja no primeiro semestre ainda a aprovação. Mas eu acho assim, a primeira proposta inicial, como ela gerou muita polêmica, eu até comentei outro dia, parece até uma tática de psicologia social que chama porta na cara. Qual que é? Você faz uma proposta assim quase que absurda e você vai levar uma porta na cara. Aí depois você fala, não é bem assim. Aí você faz uma proposta mais amena, a pessoa acha, você foi flexível, acaba aceitando e ainda se sente bem, porque ela pensa assim, eu consegui algo menos pior. Então é uma técnica de psicologia social, chama porta na cara, que diz que quando você faz acordos dessa forma, a probabilidade de você obter êxito, ter sucesso é muito maior. Agora, Richard, a gente tem aqui 3 questões. Isso, que eu queria que você comentasse. Então. Esse gráfico vai ser interessante para a gente explicar que tem muitas pessoas ainda que elas confundem e acham como funciona a Previdência Social. Por exemplo, elas acham que elas estão contribuindo ao longo dos anos e o dinheiro delas está depositado em alguma conta, sendo remunerado, e quando ela se aposenta, ela recebe. Não. Não é assim? Não. Como funciona? Como é que é, então? O regime de Previdência Social funciona da seguinte forma. Quem está na ativa, banca quem está inativo. Então, quem está trabalhando na ativa contribui e pegam esse dinheiro para pagar os aposentados. Então, não tem o dinheiro guardado, não tem nada disso. Você está pegando dos ativos para pagar os inativos. O termo técnico é repartição simples. Então, não tem aquela, meu dinheiro está lá há 30 anos. Seu dinheiro não está lá, ele está sendo usado para pagar a aposentadoria todo mês. Então, por que é importante a reforma da Previdência por essa ótica? Depois a gente fala porque a gente também é uma jabuticaba e uma dimensão à parte. Mas, por exemplo, aqui nessa tela, em 2010, você tinha 126 milhões de pessoas na ativa. Pagando o INSS. Isso. E aqui é só o setor privado. Setor privado, tá. E 17 milhões de idosos. Recebendo. Isso. Então, você tinha... Então, peraí, deixa eu entender. Então, 126 milhões paga, 17 recebe. Isso. Tá. E dava um gasto previdenciário aí, cerca de 7% do PIB, em 2010. 7% do PIB, tá. Só para a gente ter uma ideia, em 97, sabe quanto que era? 0,3%. Era 0,3%? Agora, pera um pouquinho, isso aqui está deficitário ou não? Então, nessa época, se a gente pegar a Previdência, que assim, a Previdência Social a gente divide em duas. Tem a urbana, trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais. A urbana,
de 2008 a 2015 superavitária. O rombo da previdência do setor privado vem da previdência rural. A hora que junta a previdência rural. Isso, exatamente. Tá. Aí a gente vai passando para a gente ver como vai desequilibrando isso, como a população brasileira vai ficando mais velha. Tá, vamos mudar então a tela, por favor. Muda a tela então para a gente poder acompanhar, por favor. Bom, aí já vamos para 2030. Você vai ter 142 Em 2030 você vai ter 40 anos de idade. Foi bondoso comigo. 142 milhões de pessoas nativas, olha, já subiu para 36 milhões de idosos, ou seja, os ativos têm que bancar mais pessoas que estão se aposentando. Então, a balança vai desequilibrando. E aí o gasto previdenciário iria para 10%. Então, subiu de 7%, que a gente falou, para 10% do produto interno bruto. Está aqui colocado. Exatamente. Acho que tem uma terceira, né? Então, posso imaginar até que a pirâmide etária aqui, populacional, está mudando. Isso, a população brasileira está ficando mais velha, a gente está envelhecendo. Então envelhecendo mais. Vai ter menos Eu sou o exemplo dos envelhecendo mais. Vai ter menos pessoas na ativa para bancar as pessoas que estão se aposentando. Só que se a gente pegar um outro estudo que é bem interessante, mostra o seguinte: hoje, atualmente, 2016, o Brasil já gasta mais que países que estão profundamente envelhecidos. Então, o que isso quer dizer? Por que a gente acaba gastando isso? Porque a gente tem uma distorção nessa previdência rural e tem uma outra previdência, que é o regime próprio de previdência social, que é do setor público e militares, que atende pouco mais de 1 milhão de pessoas. Aí, se juntar tudo, aí você tem um rombo monstruoso. Tá, vamos dar uma olhadinha então mais para frente um pouquinho. 2050, 128 milhões de pessoas nativas, você que está diminuindo já o número de pessoas nativas e não para de subir o número de idosos que vão estar pedindo a aposentadoria, e o gasto previdenciário já vai para 12% do então PIB. Foi de 7 para 10 e 2050 vai para 12% do PIB, é isso? Isso, então uma reforma é inevitável no sentido que a população está envelhecendo e esse regime dos ativos sustentando os inativos. Só que a gente está gastando mais do que deve, por quê? Porque tem a Previdência Rural, que não tem praticamente contribuições, é assistencialista, e tem a Previdência do setor público, que atende poucas pessoas, e tem o rombo. Eu tenho os dados aqui de cabeça. Até outubro desse ano, Previdência Urbana atende 24 milhões de pessoas, tem o rombo de 40 bilhões de reais. Então, peraí, 24 milhões de pessoas dá um rombo de 40. Isso. E o setor público? Setor público atende pouco mais de 1 milhão de pessoas, tem o rombo de 60 bilhões de reais. 1 milhão dá um rombo de 60 bilhões? Isso. E agora a Previdência Rural atende 9 milhões de pessoas e tem um rombo até outubro desse ano de 80 bilhões de reais. Caramba. Então, assim, se fosse fazer uma reforma justa, pouparia os trabalhadores urbanos, ia criar algum mecanismo de financiamento para Previdência Rural. E uma outra questão que não estão falando... Mas e o setor público? O que a gente vai fazer? Então, uma outra questão que não estão falando, Heródoto. Por exemplo, está igualando agora nessa proposta. Vai igualar o setor privado e o setor público. Aí eu pergunto, tem alguma proposta para igualar também salários do setor público e privado, condições de trabalho como não ter mais estabilidade? Então, assim, da mesma forma que falam que a PEC do teto dos gastos, ela não é eficiente se não tiver a reforma da Previdência, a reforma da Previdência, para ela ser mais justa, também exigiria uma reforma no setor público, igualando o setor público ao setor privado, tirando certos privilégios, como, por exemplo, se a gente for pensar, quem que vai ter um emprego com 66, 70, 72 anos? No setor público já é mais fácil, porque você tem estabilidade. E agora no setor privado? Será que esse trabalhador vai ter tanta tranquilidade? Então, eu acho que a discussão indo por esse caminho, e essa tese minha da porta na cara, como ainda tem uma tramitação longa, vai dar para a população opinar e a gente chegar no meio termo. Agora, a reforma é a soma das três, do setor público, do setor privado e mais do fundo rural. Isso, só que tem uma exceção. Os militares não estão nessa proposta. Não? Não estão nessa proposta, falaram que vão ter uma proposta à parte. E dentro do rombo do setor público, eles são responsáveis, eles são 1/3 e são responsáveis por mais ou menos 40%, a metade mais ou menos assim, se a gente atualizar até outubro. Mas por enquanto eles estão de fora, policial militar, bombeiro e também militares, que eles não gostam nem do termo aposentados, né? Eles usam o termo inativo. Né? Inativo? Eles não estão na ativa, então porque... Eu sou inativo, não sou aposentado. Exatamente. Tudo bem, tá bom. Então vamos ver por aí. Bom, como foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, se você lembrou bem, vai para a Comissão Especial, vai ser no ano que vem, não vai ser esse ano? Isso. O que eu vi o acordo hoje, que todos eles, até da base do governo, exigiram só vamos discutir isso depois da eleição do presidente da Câmara, do presidente do Senado.
E parece até discussão de futebol, né? De troca de técnico. Eu não sei quem vai ser, se vai trocar ou não. Então tá um troca-troca. Mas assim, até lá, eles querem esperar a eleição. Aí eles instalam a comissão. Nosso comentarista de economia, o Richard Rittenband, aqui conosco. O Richard, o que é que aconteceu com a taxa de juros nos Estados Unidos? Subiu do intervalo... Subiu? 0,25, agora é entre 0,5 e 0,75 ao ano. Ao ano, a gente vê a notícia do cartão de crédito do Brasil, 446. Aqui é 0,75 por dia. Isso, e já impacta todo mundo, né? Porque é o custo do dinheiro para todos os países. E que impacto tem isso? Desculpa. Já era mais do que esperada esse aumento. O que o mercado ficou um pouco é que o Banco Central americano projeta para 2017 mais 3 aumentos, né? Era esperado apenas um, então teve um pessoal que achou que foi hawkish, que fala muito águia, né? Muito duro com a... Mas assim, lado bom, as pessoas têm que entender que finalmente, depois de muito tempo, a economia mundial, e principalmente a americana, começa a dar sinais de vida. Quando você sobe os juros, com a economia indo bem, mercado de trabalho forte, economia crescendo, mercado imobiliário indo bem, é bom. Tem um certo ponto que aí o Banco Central americano tem que tomar cuidado para não passar do ponto, como a gente viu no caso brasileiro, que quando você fica muito conservador, você afeta demais a atividade econômica. Agora, 0,25 provoca todo esse tsunami? Provoca todo esse tsunami porque é muito dinheiro, né? São trilhões e trilhões de dólares, né? Então, todo o posicionamento... Mexe com todo o mercado financeiro, com todas as expectativas, que é o preço base, né, do dinheiro no mundo. Então, com isso é mais fácil ou mais difícil atrair capital estrangeiro para o Brasil? Então, tem essa corrente falando, isso é ruim para o Brasil. Eu vejo de outra forma, eu vejo da seguinte forma. Ruim para o Brasil é as principais economias do mundo estarem indo mal. As principais economias indo bem, a economia global indo bem, isso é bom para o Brasil. E mais, uma pergunta que ninguém está se fazendo. Será o Trump um homem do dólar forte, ou seja, do dólar supervalorizado, como está agora no maior patamar dos últimos 15 anos, ou o Trump é o homem do dólar fraco, que quer desvalorizar o dólar para incentivar a indústria, etc. E a gente já sabe, dólar fraco, bom para o Brasil, bom para os emergentes, para as commodities. Então, acho que a chave é essa. Você vai voltar aqui para a gente falar sobre isso. Com certeza. Obrigado.